A paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo a mais uma lição, a mais uma aula aqui da EBD, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Para quem não me conhece, o meu nome é Larissa e eu sou professora aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu provavelmente já estou aqui embaixo no chat ao vivo, falando a paz do Senhor, bom dia, conversando com você. Conversa comigo também, interage comigo, não me deixa falando sozinha, vai colocando aí o seu bom dia, o seu a paz do Senhor, o seu uhul, estou muito animado para a aula de hoje. Vamos lá, vamos acordar. Se você ainda está deitado na cama, meio sonolento, levanta, acorda, vai sentar na mesa, pega um cafezinho para você despertar, que a nossa aula já vai começar, tá bom? Se você é um visitante ou de outra classe da EBD, ou então um visitante, né, que nunca esteve com a gente, seja muito bem-vindo também. Coloca o seu nome aqui no chat para a gente saber, para a gente te conhecer, saber de onde que você é, como que você conheceu o nosso canal. Aqui no canal da Marcas do Evangelho nós temos aulas para todas as idades de EBD. Nós também temos as transmissões dos nossos cultos, então fique à vontade para conhecer os nossos conteúdos, porque é uma benção. Amém? Eu quero pedir também para você não se esquecer de dar um like nesse vídeo, de fazer um comentário, de compartilhar para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus familiares, porque isso, ajuda muito o nosso canal. Então, antes da gente começar mesmo a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Então, vamos orar? Fecha aí os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais este dia, por mais este domingo maravilhoso que o Senhor concedeu, que nós estamos bem, que nós acordamos, que nós, Deus, estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, de aprender mais sobre a Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor abra o coração de cada um que está me escutando nessa manhã e que a Sua Palavra possa adentrar e produzir frutos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, pré-adolescentes, eu já quero pedir para você aí pegar a sua revista para você acompanhar durante a aula de hoje. Nós aqui estamos estudando a revista da CPAD dos pré-adolescentes. Pega também a sua Bíblia, a sua espada, porque nós vamos usar ela na aula de hoje. E a lição de hoje, lição de número 10, tem por título Conhecendo Deus pela Fé. E já que o tema é fé, eu quero te perguntar, né? Você tem fé? Você vai responder que sim, você tem fé. Mas eu quero que você me diga aí no chat, escreve aí no chat para mim, para você, o que é fé? Coloca aí no chat com as suas palavras, do seu jeito, o que você entende que é fé? O que é fé para você? Coloca aí no chat que eu quero ver a resposta de vocês. E aí, o que é fé, pré-adolescentes? Bom, já que nessa aula de hoje nós vamos falar sobre fé, nada melhor do que começar a aula falando o que é a fé. Mas eu não vou responder essa pergunta para vocês. Quem vai responder essa pergunta é ela, a Bíblia. Então já pega a sua Bíblia aí, que nós vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 11, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Então vamos lá, vamos ver quem acha primeiro? 1, 2, 3, valendo! Hebreus, capítulo 11, vamos lá. Hebreus. Quem achar, coloca o número da página aí no chat, hein? Ixi, já perdi, hein?
Numa hora dessa, com certeza alguém já achou esse versículo. Eu não estou achando. Quase, quase, quase. Hebreus 11. Achei! Depois de muitos anos encontrei. Hebreus 11 está na página 489. A nossa Bíblia, gente, se você é novo aqui no nosso canal, a nossa Bíblia ela é organizada de maneira diferente. É a Bíblia Robert McCheyne, é um devocional e ela é organizada, né? Não é organizada de maneira convencional. E Hebreus 11 está na página 488. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Então, pega aí a sua Bíblia, acompanha aí junto comigo, tá? Vamos lá. O que é a fé? Foi a pergunta que eu fiz para vocês, não é? Olha só o que a Bíblia diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Amém, pré-adolescentes? Glória a Deus pela sua palavra. O capítulo 11 de Hebreus, que nós acabamos de ler, o título dele aqui na nossa Bíblia está como Exemplos de Fé. E o capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar justamente sobre a fé. Durante todo o capítulo, ele fala, sobre vários homens e mulheres que foram exemplos de fé. Ele explica o que é a fé também, como nós lemos. Existem até muitos estudiosos que chamam esse capítulo de Galeria dos Heróis da Fé. Justamente porque ele cita, várias dessas pessoas que foram pessoas fiéis a Deus, foram pessoas que deram testemunho da sua fé e deram testemunho com as suas vidas, com a maneira como elas agiam. Mas, Larissa, por que essas pessoas foram citadas nessa galeria de heróis da fé? Porque essas pessoas tinham fé e elas mostravam nas suas atitudes para com Deus e para com todas as pessoas que elas possuíam essa fé. E elas só puderam conhecer a Deus profundamente por causa dessa fé. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas dessas pessoas que são citadas nesse capítulo 11 de Hebreus, pessoas que são exemplos de fé para nós. E para a gente embarcar nessa viagem, eu quero começar falando sobre Abel. Você sabe quem foi Abel? Coloca aí no chat para mim, quem é que foi Abel? Eu acho que você sabe, né, pré-adolescentes? Quem estudou a revista, quem leu a revista, sabe quem foi Abel. Como nós lemos, então, no capítulo de Hebreus, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que o de Caim. Então, Caim ofereceu uma oferta de frutos da terra e Abel ofereceu um animal em sacrifício ao Senhor. Então Deus, ele viu aqueles dois sacrifícios, mas ele também viu os dois corações. Ele via o coração de Abel e ele via o coração de Caim. E ele se agradou mais de Abel e das intenções do seu coração. E Caim ficou tão irado que ele acabou matando seu irmão. E vocês conhecem essa história. Caim foi o primeiro assassinato da história, quando Caim matou Abel. O pecado se apoderou de Caim de uma forma que ele acabou se deixando levar pelo que era mal. Ele acabou deixando-se levar por aquela raiva, por aquela inveja que ele sentiu e matou seu próprio irmão.
A verdadeira fé, então, nós vemos que ela não tem comunhão com o pecado. Pelo fato de Caim ter matado Abel, nós vemos que a fé dele não era uma fé verdadeira, porque ele deixou se levar por aquele pecado. Então, fé e pecado não podem andar juntos. Entendam isso. Mas Abel, ele era justo diante de Deus. Ele era fiel diante de Deus. Pela forma como ele adorava a Deus, pela forma como ele prestava a sua oferta, ele era fiel. E isso nos ensina que Deus recebe a adoração de quem verdadeiramente é fiel a Ele. E hoje, eu e você, pré-adolescentes, temos que refletir sobre isso. Será que nós estamos sendo verdadeiramente fiéis ao Senhor? Ah, como assim, Larissa? É claro que eu sou fiel ao Senhor. Eu vou na igreja, eu canto na hora do louvor, eu até levanto a minha mão às vezes, eu participo dos eventos, eu fui no Holy Teens, eu fui nas jornadas, eu participo, sabe? Eu sou fiel sim a Deus. Mas será que nós temos feito tudo mesmo para a glória de Deus? Será que você tem feito as coisas em verdadeira adoração ao Senhor? Porque nós sabemos que toda a nossa vida, ela é para a glória de Deus. E não é só em momentos de culto, não. Toda a nossa vida, em todos os momentos, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus em todos os lugares que nós estivermos. A Thay deu a aula na semana passada dizendo que nós somos filhos de Deus. Será que você tem se comportado como um filho de Deus, pré-adolescente? Será que as coisas que você tem feito são coisas que filho de Deus faria? Será que você tem honrado a Deus com seu comportamento? Será que você tem honrado a Deus com a sua fé? Será que nós estamos tendo uma fé como de Abel, que agradou a Deus? Ou será que nós estamos oferecendo a Deus qualquer coisa? Será que nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício parecido com o de Caim? Servindo a Deus de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, não estando nem aí para as coisas de Deus? Não precisa responder isso no chat, mas pense nisso, reflita sobre isso nessa manhã. Porque se nós cremos em Deus, se nós temos fé, uma fé verdadeira, se nós somos filhos de Deus, então nós devemos nos comportar como tais. Então nós devemos nos comportar como pessoas que verdadeiramente têm uma fé ali, firme, com um coração puro, um coração sincero, que oferece uma adoração verdadeira ao Senhor, assim como Abel. E agora, eu quero falar da segunda pessoa que nós vamos citar aqui na aula de hoje. Essa pessoa é Enoque. Você conhece Enoque? Você conhece a história de Enoque? Coloca aí no chat também para mim. Quem foi Enoque? Se você não conhece a história dele, coloca também. Eu não conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar. Escreve aí no chat. Bom, gente, Enoque, ele era o bisavô de Noé. Bisavô, isso mesmo, Enoque teve um filho, esse filho teve outro filho e esse filho era pai de Noé. Então, ele era bisavô de Noé. E a história de Enoque é muito interessante. Vai aparecer aqui embaixo um versículo que eu quero falar com vocês bem rápido para adentrar no assunto, que está lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E o versículo diz assim: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, gente, era um homem muito fiel a Deus. Para quem não conhece essa história, Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Ou seja, ele tinha uma relação de muita intimidade com o Senhor. E Deus se agradou tanto dele que ele foi arrebatado. Isso aí, Deus resolveu arrebatar Enoque. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 5, dizendo assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Transladado é a mesma coisa que ser arrancado, que ser arrebatado. E não foi achado, porque Deus o transladara. Então, o próprio Deus arrebatou Enoque, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, Deus se agradou
tanto de Enoque que ele resolveu arrebatar Enoque. Então ele não morreu, ele foi arrebatado por Deus. Gente, pensa só que coisa gloriosa. Um homem, ele estava lá vivendo, né, a sua vida, andando com Deus, né, orando, sempre com aquela relação ali íntima com o Senhor. Num belo dia, Deus decide tirar Enoque da terra. Deus decide levar Enoque com ele lá para o céu. Olha só que coisa maravilhosa. Deus não deixou ele morrer. Deus puxou ele direitinho para o céu. E essa situação que aconteceu com Enoque, ela tem um simbolismo com a gente hoje, que é justamente esse arrebatamento. O arrebatamento de Enoque reflete o que vai acontecer com a igreja. Isso aí. Deus, ele vai arrebatar a sua igreja assim como ele fez com Enoque. Porém, serão arrebatados aqueles que viverem uma vida assim como Enoque viveu. Como diz na Bíblia, andando com Deus, com uma vida de intimidade com Deus. Então, a igreja que anda com Deus será arrebatada, porque a igreja que anda com Deus tem fé, realmente conhece a Deus. Então, Enoque, ele é esse exemplo de fé para nós hoje e mostra que nós devemos andar com Deus em todos os momentos. Nós devemos andar com Deus fazendo o nosso devocional todos os dias. Se você está aí se perguntando, né? Nossa, Larissa, como é que eu vou andar com Deus? Ora, faça o seu devocional todos os dias. Ore todos os dias, separe um tempinho do seu dia. Olha, esse tempo aqui é o tempo que eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou pegar a minha Bíblia, vou fazer o meu devocional, eu vou ler, eu vou adorar o Senhor, eu vou cantar um hino, eu vou orar. Assim você estará se aproximando de Deus. Mas nós não devemos também andar com Deus só na igreja, né? Só nesses momentos de devocional, não. Temos que andar com Deus em todos os momentos. Ora, acorde andando com Deus, saia para a escola andando com Deus, pensando em Deus, falando com Deus em todo momento. Tá na escola andando com Deus, vai para o recreio andando com Deus, volta para casa, vai lavar a louça andando com Deus, vai tirar o lixo andando com Deus, vai brincar com seus amigos andando com Deus em todos os momentos, conversando com o Senhor, orando em pensamento, sempre estando alerta e vigilante, sabendo que o Senhor está com você. Quando nós falamos, né, que Deus está com você, gente, isso não é uma fantasia, não. Deus verdadeiramente está com você, Ele está andando com você lado a lado. E você precisa, andar com Ele também, Ele está ali junto com você. Somente assim nós teremos uma vida de verdadeira intimidade com o Senhor. Somente assim nós estaremos sendo preparados para a volta de Jesus. E lembrem, Enoque foi arrebatado, mas ele andava com Deus. Os que serão arrebatados quando Jesus voltar são aqueles que andam com Deus hoje. Amém? Grava isso na sua mente, hein? E agora, eu quero falar com vocês de uma pessoa, gente, de um cara, né, na verdade. Esse cara, ele não teve muita fé, não. A gente acabou de falar de duas pessoas, né, que tiveram muita fé, que foi Enoque e Abel. Mas agora eu quero falar de um cara que ele não teve muita fé. E eu quero passar uma cena para vocês assistirem. Roda aí a cena, Amanda. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos.
E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa cena que vocês acabaram de assistir é sobre Tomé. Tomé, ele era um dos 12 discípulos de Jesus e ele só teve fé porque ele viu. Ou seja, os discípulos, os outros discípulos que já tinham visto Jesus ressuscitado, falaram para ele: Tomé, nós vimos Jesus, e Tomé não acreditou. Eu só vou acreditar se eu ver os cravos nas mãos, se eu colocar a mão do lado dele. Então Tomé foi o tipo de pessoa que precisou ver para crer. E nós lemos em Hebreus que a fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Olha, Jesus disse uma palavra a Tomé, que é uma palavra que nos ensina hoje. Ele disse: Tomé, você só creu porque você viu? Porque me viste, creste? Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aqui Jesus diz que abençoados, felizes são aqueles que não viram, mas que creram mesmo assim, que tiveram fé. E isso nos mostra que nós precisamos ter essa fé independente das coisas que nós vemos. Nós não vimos, Jesus ressuscitado, mas pela fé nós devemos crer que ele ressuscitou. Pela fé nós devemos crer que ele morreu, mas que ele está vivo hoje, assentado nos céus, ele está vivo. Nós não vimos Jesus fazendo os seus milagres, lá naquela época, os milagres descritos da Bíblia, nós não vimos esses milagres, mas nós devemos crer pela fé. E nós sabemos que esses milagres acontecem também nos dias de hoje. Nós não vemos, mas nós devemos crer que Deus, ele está conosco em todas as situações. Pela fé, nós temos que viver uma vida que agrade ao Senhor. Não porque nós vemos alguma coisa, mas porque nós verdadeiramente cremos. Nós cremos na sua palavra, nós cremos nele. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz o seguinte: porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós, pré-adolescentes, nós não vivemos pelas coisas que nós vemos. A fé é crer no invisível. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Coloca aí no chat nesse momento: eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Glória a Deus por isso, que nós não precisamos ver essas coisas, mas nós cremos, porque a palavra de Deus, ela nos confirma que isso é verdade. Então nós podemos crer com toda certeza. E agora, outro homem que eu quero falar aqui, que viveu pela fé, Esse outro homem, ele não foi igual Tomé. Ele não precisou ver para crer, ele realmente creu sem ver nada. E esse outro homem é Noé. Não preciso nem perguntar para vocês, quem foi Noé, porque acho que todo mundo sabe quem ele foi. Noé, gente, ele foi um homem que teve muita fé. Deus deu a ele uma missão e ele obedeceu. Mesmo que aquela missão parecesse assim, uma missão maluca, uma missão impossível, mas ele creu, porque Deus disse, então ele creu e ele obedeceu. Poxa, um dilúvio que ia inundar todo mundo, construir um barco gigante sem nenhum aparelho, sem nenhum maquinário que nós temos hoje, isso seria impossível aos olhos humanos. Impossível. Mas Noé, ele não vivia pelas coisas que ele via. Noé vivia pela fé. E ele era fiel a Deus, por isso ele obedeceu à ordem. E isso nos confirma também o que nós lemos sobre a fé em Hebreus 11. De novo, volto a falar de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Noé tinha convicção de que a palavra que Deus deu a ele iria se cumprir.
Então, ele esperava por aquilo. Ele não só esperou, mas ele obedeceu. Então, aqui nós aprendemos também que se nós dissermos que nós temos fé, então nós devemos obedecer. Porque quem tem fé em Deus, obedece. Agora, vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Deus não está te mandando construir um barco, né? Eu acho que não. Mas a palavra de Deus, ela contém todos os princípios que Deus quer que você obedeça. Será que você tem obedecido esses princípios? Será que você tem se atentado para o que a palavra de Deus diz que você pode, não pode fazer, que você precisa, que você não precisa fazer? Quando você peca, você está desobedecendo a Deus. Se você está vivendo uma vida pecando, sempre caindo no mesmo pecado, isso mostra que talvez a sua fé ainda não seja uma fé firme. Porque quem tem fé, obedece. Quem tem fé, obedece aos pais. Quem tem fé, obedece aos seus professores. Porque essas pessoas foram lideranças que Deus instituiu na sua vida. Então, quando você obedece a essas lideranças, você também está obedecendo a Deus. E se você obedece, você mostra que tem fé, assim como Noé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Se Deus diz na sua palavra que nós devemos obedecer, porque nós temos grandes promessas para aqueles que obedecem, então nós temos que obedecer. Esperando essas promessas acontecerem, nós sabemos que essas promessas são reais. Quem tem fé, obedece acima de tudo a palavra de Deus. Espera com paciência todas essas promessas que estão estendidas a nós por meio da palavra de Deus. Quem tem fé vive se esforçando para ser um bom crente, para dar um bom testemunho, para ser um bom filho, para ser um bom amigo, para ser um bom aluno. Quem tem fé é bom em tudo o que faz, porque quer fazer tudo para a glória de Deus, porque quer sempre obedecer a palavra de Deus. E agora, para a gente concluir, finalizar a aula de hoje, eu quero terminar falando que a fé verdadeira, ela resulta em boas obras. Então, nós vemos aqui, no terceiro ponto da nossa lição, ela fala sobre as boas obras. E essas boas obras, gente, nós já estudamos isso em outras aulas. Fazer boas obras não vai levar ninguém para o céu. Fazer boas obras não vai salvar você. Mas no céu só vai ter gente que fez boas obras. Porque você ter boas obras, né, fazer boas obras na sua vida, mostra que você tem fé. Então, o resultado dessa fé verdadeira são as boas obras. E nós sabemos que até Jesus mesmo, ele teve boas obras, né? Jesus, aqui a revista traz Jesus como nosso maior exemplo de boas obras. Então Jesus, ele resistiu às tentações do diabo. Jesus resistiu todos os prazeres desse mundo, todas as coisas desse mundo. Jesus, ele ensinou a palavra de Deus para as pessoas. Jesus pregava a palavra de Deus para as pessoas. Ele ensinava o que Deus havia mostrado que ele deveria ensinar. Ele pregava o arrependimento, o amor de Deus para as pessoas. Jesus, ele curou aqueles que estavam enfermos. Jesus alimentou os famintos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez tantas boas obras. E ele é esse exemplo de fé para nós. Ele é esse exemplo de prática de boas obras. Então, hoje, viva sempre em todos os lugares pensando que você deve praticar essas boas obras também. E se você está praticando, isso mostra também a sua fé. Isso mostra que você tem uma fé que é verdadeira. E para finalizar, eu quero ler de novo Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você não tiver fé em Deus, pré-adolescente, você não vai agradá-lo, porque você precisa crer que ele existe.
Só que mais do que acreditar que ele existe, Deus, ele quer ter um relacionamento com você. Deus, ele quer ser próximo de você. Assim como Enoque foi próximo dele, Deus quer ter essa intimidade com você. E você só precisa buscar. É muito simples. Você só precisa orar. Você só precisa se colocar diante de Deus, entregar a sua vida por completo para Deus e dizer: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ser íntima do Senhor, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero ter essa fé como esses homens de Deus. E assim como diz o final desse versículo, Deus, ele é galardoador. Você sabe o que é galardoador? É recompensador. Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, se você quer conhecer a Deus, Deus vai te recompensar. Ele sabe recompensar quem verdadeiramente o busca. Amém? Então, eu quero orar com você para a gente finalizar essa aula. E que você, pré-adolescente, aprenda com esses exemplos que a gente viu aqui. Aprenda com o exemplo de Abel, para que você tenha sempre um coração puro, oferecendo boas ofertas para Deus, oferecendo uma adoração agradável a Deus. Que você aprenda com Enoque a andar com o Senhor. Que você aprenda com Noé a confiar em Deus, a esperar as promessas de Deus e a obedecer a Deus. Que você aprenda com o exemplo de Tomé para não ter que ver para crer, mas que você seja bem-aventurado de crer mesmo não vendo, mesmo que as situações pareçam assim difíceis, pareça que não vai dar certo, mas creia mesmo assim. Não tenha que ver para crer. Que você possa aprender com todos esses exemplos, porque é somente pela fé que nós vamos conhecer a Deus verdadeiramente. Amém? Feche os seus olhos comigo que nós vamos orar juntos nesse momento. Senhor Deus, eu oro em favor de cada um, Pai, que está me escutando neste momento. Senhor, essa pessoa, Deus, que está colocando o seu coração diante de Ti, a sua vida diante de Ti. Senhor, aumenta a fé daqueles que estão me ouvindo. Senhor, aumenta a fé para que eles possam Te conhecer melhor. Senhor, que eles possam seguir esses exemplos que nós vimos aqui na aula de hoje. Que o Senhor, Deus, a cada dia mais possa, Deus, aproximá-los de Ti. Que eles possam a cada dia mais conhecer ao Senhor verdadeiramente. Que o Senhor possa fazer uma grande obra em cada um deles. Que eles venham, Deus, ter uma relação de intimidade verdadeira contigo, Pai. Que a vida deles seja transformada pelo seu poder. Em nome de Jesus. Amém. E agora, antes de eu falar da oferta, olha só, eu tenho um desafio para vocês. Isso aí, um desafio. Presta atenção, hein? Tá ligado aí no que eu vou falar? Presta atenção no desafio. Ó, eu quero desafiar você, pré-adolescente, a ler todo o capítulo de Hebreus 11, tá? Que foi o capítulo que nós lemos, um pedaço aqui nessa aula. Ó, presta atenção. Lê todo o capítulo de Hebreus 11. Eu quero que você anote num papel o nome de todos os homens e mulheres que estão escritos como exemplos de fé nesse capítulo. E depois eu quero que você escreva, né? Escolha um desses homens e mulheres, o que você achar mais interessante. Eu quero que você escreva o que você achou mais interessante nesse homem ou nessa mulher de fé. Assim, escolha o que você achar melhor, o que você achar mais legal, o que você, né, achar a história
mais interessante, né, mais edificante para você, e eu quero que você escreva isso num papel. Por que que você acha interessante? Então, entenderam? Ó, lê o capítulo 11 todo de Hebreus, escrever no papel o nome de todos os homens e mulheres que são citados nesse capítulo como exemplos de fé. E depois eu quero que você escolha uma dessas pessoas e escreva o que você achou mais interessante na história desse homem ou dessa mulher de Deus. Beleza? Quem me entregar esse papel aí, escrito essas coisas, até hoje à noite, domingo à noite, no culto, vai ganhar uma lembrancinha, beleza? Então, coloca aí no chat se você aceita esse desafio. E eu tô esperando, hein? Vou estar com a lembrancinha hoje à noite para entregar, para quem me entregar esse resuminho aí. E agora eu quero falar sobre a oferta, porque nós chegamos no momento da contribuição. Bom, nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui precisa de recursos. Então, esse é o momento que fica aberto para você ofertar. Então, oferte na casa de Deus, oferte com alegria, seja um sustentador dessa obra. E eu também quero falar da nossa campanha que está tendo aqui na igreja sobre os 1000 valentes. Se você ainda não está sabendo, nós nos mudamos de local, né? Nós somos aqui de Cariacica, Espírito Santo, e nós trocamos no local da nossa igreja. Nós estamos agora na Avenida Expedito Garcia, onde era a antiga fábrica do couro. E é um lugar, gente, maravilhoso, tem um espaço enorme, tem um campo maravilhoso, e nós queremos comprar este lugar, mas para isso nós precisamos arrecadar dinheiro. Então, se você quer ser um mantenedor, né, da obra de Deus, se você quer nos abençoar, nós estamos fazendo essa campanha dos 1000 valentes, onde você vai fazer um voto para estar pagando durante alguns meses. E pode ser o valor que você preferir, o valor que você, né, que Deus colocar no seu coração, mas eu quero incentivar você também, pré-adolescente, a fazer parte desse voto. Não é porque você tem 11, 12 anos que você não pode fazer o voto, não. Você pode fazer o voto com o valor que você puder. Ó, eu posso fazer o voto de R$1. Então faça de R$1, faça de R$5, faça de R$10. O importante é nós sermos participantes dessa obra, porque com certeza Deus vai nos abençoar. Amém? Então, vai rodar um louvor aí para você ofertar com muita alegria. Eu creio no
agora nós estamos chegando, infelizmente, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu quero dizer para você que foi um prazer estar aqui novamente nesse domingo de manhã, dando essa aula para vocês. Um beijo para cada um de vocês. Tenham um ótimo dia e uma semana abençoada. Amém? Tchauzinho!